10h56, estamos de volta com o Troca de Passes desta quinta-feira, agora para falar sobre Corinthians. Porque o Corinthians venceu não, goleou, né? 5-2, né? Pela primeira vez, o Corinthians faz 5 gols no Campeonato Brasileiro 2024, com direito a gol de Memphis Depay. Vamos começar a mostrar aí para vocês os melhores momentos desse jogo, né? Mas antes, vamos trazer a participação da nossa cabine, com o Paulo Andrade, o Serginho Xavier, a Aline Calandrini, que transmitiram esse jogo no Premier. Fala, Paulo! Bem-vindo ao Troca! Oi, Diniz, Jéssica, Alex, você ligado no Troca de Passes? Pois é, diretamente aqui da cabine da Neoquímica Arena com Aline Calandrini, Sérgio Xavier. Estivemos no Premier mostrando uma grande vitória do Corinthians, 5-2 para cima do Atlético Paranaense, que chega a 10 rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Serginho, já com os melhores momentos na tela, a gente fala sobre essa grande vitória, grande goleada do Corinthians aqui. Bom, boa noite aos companheiros do estúdio. O que a gente viu aqui foram vários jogos que foram se sobrepondo, né? O primeiro jogo começa muito cedo, ali com 4 minutos já sai o primeiro gol corintiano, uma pintura do Mateuzinho de fora da área, mas uma pintura que não é um gol só do Mateuzinho, é um gol de trabalho, é um gol de trabalho na semana, de bola ensaiada, o escanteio, todo mundo sabia mais ou menos o que ia acontecer. O segundo gol é a mesma coisa, o segundo gol sai ali muito cedo também, 10 minutos depois, gol construído, aparece o Carrilho de uma forma ali inesperada no primeiro pau, dá raspadinha, ela sobra pro Kaká, 2-0, e parecia que estava tudo mais ou menos resolvido. As boas notícias corintianas ainda continuavam, né? Porque o Canóbio se machuca, né? E o Canóbio é sempre um jogador muito perigoso. Então, assim, o Corinthians tinha tudo. Só que eu acho que ele sentou um pouquinho em cima do jogo, achou que bastava tocar a bola, deixar o tempo passar, que as chances iriam aparecendo e tudo iria sendo controlado. Só que o Atlético começou a crescer, começou a ver essa hesitação do Corinthians e o Nicão estava num primeiro tempo, principalmente, muito inspirado. Ele faz o primeiro gol em antecipação e depois faz a jogada do segundo gol, que é uma jogada muito bonita. E, bom, depois do 2-2, o Atlético cresceu no jogo, podia até ter virado no primeiro tempo. Mas aí vem pro intervalo. E aí no intervalo, né, tudo vai mudar, né, Aline? É isso. Boa noite, amigos do Troca de Passes. Olha, eu vou te falar uma coisa, foi um jogo muito agitado. No segundo tempo, onde o Atlético Paranaense voltou até melhor, né? O Ramon faz um ajuste defensivo, que é tirar o losango, colocar 2 jogadores de lado, né? O Romero acaba indo pro lado direito, o Yuri pro lado esquerdo e o Memphis por dentro, e o Garro vai ser o cara que vai articular. E de repente o jogo muda completamente, né? O Corinthians volta a mandar no jogo com um golaço de Memphis de bola parada. Esse foi o terceiro gol de bola parada do Corinthians no jogo. O quarto e o quinto foi de bola realmente construída. Aliás, dois gols de bolas construídas de uma forma muito limpa, muito legal, muito fluida. Mas depois do gol do Memphis, o Atlético Paranaense não conseguiu mais reagir. O Lucho até tenta tirar um jogador, mudar a formação do jogo, mas não dá muito certo no jogo já controlado pelo Corinthians, que vai muito confiante realmente para esse jogo de domingo, que não tem nada a ver com o Brasileirão, mas a vitória de hoje foi com desempenho e também com resultado. Acho que até essa combinação, né, de derrota do Flamengo e vitória do Corinthians dá mais otimismo ao torcedor corintiano, que cantou aqui no final em Itaquera, domingo é guerra e tal, já esperando uma grande atuação, casa cheia e a busca por uma final. Se a gente pensar bem, eu fiz a conta, há 3 meses o Corinthians não joga 2 jogos seguidos do Brasileirão. O que isso significa? Que o Corinthians não consegue entrar exatamente no Campeonato Brasileiro, porque joga a partida do Brasileiro, aí tem Copa, aí começa a preparar para a Copa, esquece o Brasileiro, aí daqui a pouco acaba a Copa, tem 3 dias para se preparar. Então, de uma certa forma, essa situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro talvez tenha a ver com essa falta de foco. Agora o Corinthians ganhou, digamos, uma possibilidade de pensar na Copa. Agora sim, porque saiu da zona de rebaixamento, claro que tem muito campeonato pela frente, mas agora é domingo. E domingo,
o domingo do Flamengo me parece que também é um domingo que virou outra coisa, né? Depois dessa derrota pro Flu. É o Corinthians virando as chaves, né, Diniz? Então é uma hora a Copa do Brasil, outra hora a Sul-Americana, além do Campeonato Brasileiro, e o Furacão, que tem de ter foco total no Campeonato Brasileiro, a única competição que disputa. Recentemente deu adeus à Copa do Brasil e a Sul-Americana, e são 10 rodadas sem vencer. É o lanterna do segundo turno, Atlético Paranaense, sinal de alerta ligado, com 4 derrotas do Lúcio Gonçalves no comando da equipe. É isso, nos despedimos aqui da Neoquímica Arena. Boa sequência de programa para vocês, Felipe Diniz. Grande Paulo Andrade, Serginho Xavier, Aline Calandrini, obrigado pela participação de vocês aqui no Troca. É muito ruim a situação do Atlético Paranaense, né? A gente tem dito aqui sempre nos nossos programas que o Atlético tem jogos a menos em relação aos principais concorrentes ali, né, na disputa contra o rebaixamento. O Atlético fez só 28 jogos. O Corinthians, por exemplo, fez 30, né? O Fluminense 29, o Vitória 29, o Cuiabá também tem 28. Mas o problema é que o Atlético não ganha, o Atlético não pontua. Então, o torcedor tem mesmo que estar bastante preocupado. Importante do Corinthians, 5-2, com boa atuação e com gol de Depay, que vocês viram aí, né? Lembrou Neto, Marcelinho Carioca, né? Felipe Diniz, muito bem lembrado por você, Alex. Grandes batedores de falta. Que batida do Depay, né, Alex? Linda. Ficou com saudade de bater uma falta, não? Nossa senhora, daquele jeito ali, o Netão que deve estar assistindo nós, o craque, ele me colocava pra Ele treinar. mandou mensagem aqui, inclusive. Grande Neto. É bonito, Grande né, cara, Neto. você vê, é muito raro, mas que lindo, onde entra a bola, a angulação da Qualidade, bola. né? O gol do Matheus também foi espetacular. Foi, né? Mas você vê, e ele fez um gol, você já percebe, naturalmente, com o passar dos jogos, ele com movimentos um pouco mais limpos, mais leve, assim, né, fazendo os movimentos. É um puta gol pra dar moral, é o primeiro dele, e vai rodar o mundo realmente um gol por causa dele, sabe? Assim, então, sim, foi um grande jogo do Corinthians, e esse gol do Depay, lógico que é importantíssimo pra essa chegada dele, da maneira que foi, e de ser tão espetacular, cara, é show de bola. E o Corinthians é o seguinte, você pode discutir o que for, e da maneira que for. Só que futebol, cara, não tem como você fazer futebol se não tiver time. É isso, até discordo do Serginho ali, né? O Serginho até disse ali, não, mas o Corinthians, né, acho que não se encontra no Campeonato Brasileiro porque está dividido entre as Copas. Não. O Corinthians melhorou porque contratou. Né? Contratou bons jogadores, o time se incorporou, né? São jogadores que fazem diferença, e o Corinthians claramente é um time muito melhor hoje. E o Corinthians teve, sim, jogos e melhores jogos que ele poderia ter vencido. Sim. A tabela também é ruim por causa de uma parte boa ruim, mas contratou super bem, né? O Carrijo, um exemplo, é um equilibrador. O Martínez também, né? O Martínez, cara, mas o Carrijo, que ele dá Ele faz o futebol parecer muito fácil. Tudo que ele faz é com simplicidade e muito útil, né? Cara, é impressionante, cara. É assim, lógico que esse talento e tudo isso veio trazer também confiança, um pouco mais de conforto para Coronado, que estava, para quando entrar, para o Yuri melhorar, para o Romero ter mais tranquilidade, porque você divide essas atenções. Então hoje o Corinthians tem sim um time, e mesmo no momento ruim está lá nas Copas. Olha para você ver como é que foi lá com o time reserva, às vezes tivesse perdido não teria problema. Só que hoje com esse time encorpado, lógico, escapando aqui, poxa vida, você tem as 2 Copas ainda pra você disputar. Parece até mentira, né? Pois é. Mas não tem como a gente olhar, que a gente, lógico, fala de fair play financeiro, responsabilidade financeira, que eu acho que o Corinthians hoje, com a sua equipe, lá com o Fred Luz, eles estão tendo isso. Só que vem um patrocinador no momento que estava o Corinthians e falou, poxa, contrata agora, e o restante a gente vai organizar. Eu acho que o Corinthians fez super bem, porque não tinha outro caminho. Sim, eu acho assim, que a questão administrativa do Corinthians, ela pesa muito contra o clube. Mas do que está acontecendo dentro de campo, é só a gente fazer a comparação. No primeiro semestre, o Corinthians era o Garro, né? Se o Garro não fizesse algo em campo, nada acontecia no Corinthians. Era uma equipe completamente independente. O Corinthians do começo era o único jogador. Muito ruim. E agora não. Hoje o Corinthians tem um time capaz de brigar na primeira parte da tabela. No ano que vem, se o Corinthians conseguir manter esses jogadores, né, se conseguir contratar... E a tendência da maneira que eles vieram com esses contratos, se organizar administrativamente, o Corinthians tem tudo para, em 2025, competir muito melhor na tabela de classificação. Vamos olhar, hoje ainda quem acabou não entrando, você vê, ele recuperou o Bidu. Isso. Sim. Que ninguém via, mas você tinha Ranieri no banco, você tem essa questão do Bidon, às vezes jogar, às vezes não. Entrou Romero, entrou Thales Magno, tem o Alex Santana para vir, que chegou super bem. Bidon jogando bem, não né? Não tem como você trabalhar e falar assim, poxa, daqui a pouco eu vou ser rebaixado e tentar fazer algo. Sim. Mas se não tem time, é muito complicado. E o Corinthians fez o que tinha que fazer, fez super bem. Mateuzinho fez um golaço hoje, né, também. Um golaço.
Kaká oportunista. Como faz gol o Kaká, né? Muito Ele gol. tem cheiro. A Muito gente gol. costuma falar isso, o cara tem cheiro de gol. A bola procura ele. Ali a bola ele tá procura no lugar né? certo e isso é um fator importante. cara. Agora o lance do Memphis, da falta cobrada, né? Do golaço do Memphis, é muito curioso, porque 1 minuto antes tinha dado um ataque pro Corinthians, em que o Yuri procura ele e ele erra o domínio e perde a bola. E aí dá um contra-ataque do Atlético. E ele vai e faz a recomposição pelo lado direito do campo e rouba a bola lá atrás. Até quando ele erra o domínio, que ele perde a bola, a torcida dá uma machada. Poxa, sabe? Porque é ele quem tem que dominar, né? Só que ele volta, recompõe, rouba a bola lá na lateral direita e aí o jogo se desenrola e ele cobra essa falta, né? No lance seguinte e faz esse golaço. Futebol é curioso, né? É curioso. Claramente ele tá melhor fisicamente também. Melhor e vai melhorar com o tempo, é um cara pouquinhos responsável, enfim, ele também quer seguir sendo convocado pela Holanda. Não tem como não ter prazer estar num Corinthians assim da maneira que ele foi recebido. 40 e tantas mil pessoas todo jogo nesse momento difícil apoiando. Quem que não quer fazer o gol do jeito que ele fez? Ele deve estar vivendo uma experiência que poucas vezes ele viveu nessa vida dele. Mas o que mostra a melhoria do Corinthians é essa questão. Começou super bem, parecia que tinha o jogo dominado. Se perdeu, o Atlético veio melhor, ele deixou de fazer algumas coisas. Volta pro segundo tempo, ele recupera tudo isso. Entendeu? Então tá mostrando esse tipo de maturidade. Sim, também, né? E com essa eficiência. Era uma equipe que se abatia muito facilmente, né? O Corinthians se abatia muito facilmente no primeiro semestre do ano. E no jogo de hoje, assim, achei que o Corinthians, ele meio que abriu mão de competir quando abriu 2-0 no placar. Que é natural você que é correr esse natural, risco, mas né? era muito cedo, né? Cedo. E o Atlético Paranaense estava vindo nesse jogo de transição, um jogo de muito espaço, na verdade, né? Mas ele veio para cima e conseguiu empatar o jogo ali. Agora, importante o resultado. Em relação ao Atlético Paranaense, muito complicada a situação. O Atlético me pareceu hoje uma equipe mais bem organizada em campo. Antes estava bagunçado, era um time bagunçado em campo. Hoje estava organizado, mas não foi suficiente para desenvolver uma maturidade que só o tempo vai dar. Jogar com esse peso debaixo da tabela, 10º jogo sem ganhar, Pois é. é difícil, cara. É difícil, não é fácil o momento pro Atlético. Não é fácil. Olha, hoje foi uma noite de homenagens também lá na Neoquímica Arena, né? Homenagens a Washington Oliveto, né? Um grande publicitário, um publicitário histórico, né? E um histórico corintiano também, né? Nunca escondeu o amor pelo Corinthians. E o Washington foi homenageado hoje lá na Neoquímica Arena, com bandeirões, né, a fachada com LEDs, né, lá na Neoquímica Arena também mostraram a imagem do Washington Oliveto, né, fica aqui nossa homenagem também, nossos sentimentos à família desse cara que fez parte da história da publicidade aqui do nosso país.